Bom, voltamos então agora à nossa conversa com a professora Niede, e nós estávamos justamente agora no intervalo comentando, né, a respeito das dificuldades que a senhora contou no primeiro bloco, mas eu acho que ficou faltando uma outra dificuldade que também é tão grande quanto as outras, que é justamente a implantação desse aeroporto aqui na Serra da Capivara. O que a senhora tem a nos dizer sobre isso? Olha, é uma coisa muito complicada, porque, veja, esse aeroporto foi criado em 98, quando houve uma liberação de 15 milhões. Depois houve novas liberações em 2000, em 2004 e até hoje não está pronto. Segundo o governo do estado, vai estar pronto agora este ano. Só que nós solicitamos, porque a Fundação conseguiu um financiamento do BNDES para construir o Museu da Natureza, porque este museu aqui, ele mostra a história do homem, e nós queríamos mostrar então aos visitantes toda a história de como a região se formou, porque foi um movimento tectônico muito grande. Depois toda aquela fauna que nós temos, esses fósseis extremamente interessantes, esses fósseis enormes, poderia tudo ser mostrado lá. O BNDES aprovou, mas ele pediu um documento da ANAC mostrando que o aeroporto está homologado, porque eles querem ver que essa aplicação de recursos do BNDES vai ter uma volta pelo turismo. E para ter, precisa ter o aeroporto. Aí nós pedimos e o governo do estado nos mandou o documento da ANAC, só que o documento da ANAC diz que é um aeroporto privado pertencente ao governo do Piauí. Aí então o BNDES não aceitou, porque desta maneira, sendo um aeroporto privado, nenhuma companhia aérea pode descer aí. Tem que ser homologado como aeroporto público e não como pertencente ao governo do Piauí. Resultado, nós estamos agora com mais esta encrenca para resolver. Um equipe técnico, então, que travanca um pouco mais essa... porque colocaram privado do governo do Piauí, porque desta maneira toda a manipulação dos recursos era do governo do Piauí, não entrava o federal, entende? Foi uma maneira de poder fazer com o dinheiro aqueles primeiros 15 milhões, para onde foram. O governo do Piauí fez o que quis com ele. Nós viemos para cá, né? E saímos, pegamos o voo em São Paulo, fizemos uma conexão, descemos em Petrolina, que é o lugar mais próximo. Depois viemos dirigindo até né? Causa certa dificuldade. O aeroporto ia causar um impacto tremendo. Exatamente, e nenhuma grande companhia hoteleira vai fazer hotel aqui sem o aeroporto. Já tivemos companhias hoteleiras internacionais que queriam fazer hotéis de 5 estrelas e que disseram que quando o aeroporto estiver pronto a gente volta. Isso aí é uma questão que é fundamental, né? Fundamental, inclusive que traria, todos os estudos que fizemos mostram que a Serra da Capivara teria no mínimo 6 milhões de turistas ano. A Unesco tem o levantamento, todos os patrimônios da humanidade recebem no mínimo 5 milhões por ano. Todos, menos a Serra da Capivara, porque até hoje não fizeram nada. E a Serra da Capivara tem um elemento que é único, né, do ponto de vista do turismo e da arqueologia, que é o... Se eu pudesse falar para nós... Porque a Serra da Capivara você tem a beleza da paisagem, inclusive nós estávamos trabalhando com a Unesco no sentido de transformar num geoparque, porque nós temos monumentos geológicos únicos. Nós temos toda uma história geológica, temos toda a história paleontológica, e depois temos a Caatinga, que é algo completamente diferente, e temos todo o patrimônio cultural do homem pré-histórico. Quer dizer, tudo isto o Brasil não aproveita. Essa é uma questão que chama atenção, porque nós temos muitos pesquisadores hoje em dia trabalhando com arqueologia, muitos pesquisadores jovens, né, que naturalmente foram formados à luz dos trabalhos formados na geração da senhora. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho como a senhora enxerga um pouco essa geração nova de pesquisadores que também estão tendo cada vez mais chances de trocar interlocução com pesquisadores de fora, e como que a senhora vê essa nova safra de pesquisadores brasileiros que a procuram justamente como nós para tentar pensar um pouco a arqueologia do Brasil. Eu acho que é excelente, eu vejo mesmo aqui, que aqui nós temos a Univasf, um curso de Arqueologia e Ciências da Natureza, que é muito essencial isso, porque o arqueólogo ele precisa entender a natureza, porque o homem vivia na natureza, não é? É só o homem atual que acha que a natureza foi feita para ele. Não, o homem pré-histórico não era assim. Então, aqui nós temos, e a Fundação adotou a política de contratar nossos técnicos, muitos são os alunos, e
os nossos pesquisadores são alunos formados da Univasf. Então, na medida da possibilidade, a gente vai contratando esse pessoal, porque agora é a nova geração, inclusive são eles que vão ter que continuar a pesquisa aqui na região e no Brasil todo. E do ponto de vista de pesquisa, né, o currículo da senhora é um currículo de cientista em caixa alta, né? São mais de 100 artigos publicados, muitos artigos publicados em revistas internacionais. Nós sabemos que ela é uma pesquisadora reconhecida no mundo todo, né? E a Fundan, né, como que ela entra agora? Qual que é o papel da Fundação do a Fundação tem um renome internacional também, né? Porque nós temos as pesquisas não só em arqueologia, mas em outras disciplinas. Foram feitas descobertas absolutamente fantásticas aqui. Inclusive o pessoal da Fiocruz do Rio de Janeiro distribuiu dados extremamente importantes, né? E o que acontece é isso, quer dizer, eu acho que o próprio ministro de Ciência e Tecnologia esteve aqui, visitou os laboratórios, ficou impressionado, porque todo mundo diz, não existe na América outra instituição que tenha toda essa estrutura que nós temos aqui. Laboratórios funcionando o ano todo, o museu e, infelizmente, o Museu da Natureza, que agora nós estamos dependendo do governo do Estado, né? E a gente, justamente por conta dessa trajetória, foi o que nos incentivou a pensar, porque um conjunto de pesquisadores, de alunos do curso de História, porque tem uma característica interessante, esse curso, que dentro da grade do curso de História existe uma introdução à arqueologia, né? E o aluno entra no primeiro ano tendo essa introdução à arqueologia, o que possibilitou, por exemplo, eles conhecerem os textos da senhora e toda a trajetória. Foi isso que motivou, por exemplo, a gente pensar um livro que tivesse essa feição mais interdisciplinar também, né? Esse livro que congrega pesquisadores e alunos, que também é um curso muito preocupado na formação do aluno, né? Então eu gostaria que a senhora nos comentasse como é que foi tomar contato com essa publicação, muito gentilmente prefaciada pela senhora, e contar um pouco a respeito. Não, eu achei extremamente interessante e justamente naquele sentido que eu acho absolutamente necessário. Isso é algo que eu tive na USP, por exemplo, tive em Paris, foi essa questão dos professores nos colocarem a trabalhar com eles e produzirmos juntos, entende? Porque isso já faz com que os alunos se habituem e comecem, então, a ter um comportamento que se deve ter na área da pesquisa. Eu acho que é um livro excelente. Muito obrigado. Principalmente porque nós vemos hoje que, em termos de graduação, existem poucos cursos de arqueologia no país, se comparados com outros cursos até que de agora história. tem muito. Nós estamos com 11, 14 no país. Agora tem vários. Nós tem Federal de Pernambuco, do Piauí, tem no Rio de Janeiro, tem aqui no Nordeste mais uma, não sei mais qual mais, tem vários cursos. Eu acho que agora a gente já tem uma possibilidade de formar suficientemente pesquisadores, né? Pesquisadores. Esse papo está excelente, é um prazer maravilhoso. Nós vamos encaminhar para o fechamento desse bloco. E voltamos para a última conversa, só o fechamento desse papo nesse ambiente maravilhoso e nesse cenário, né, que deslumbra todo mundo.